Olá, eu sou a pastora Mari Foquesato. Estamos juntos nesse projeto de leitura da Bíblia em um ano e eu convido você para me acompanhar. Vamos começar a leitura de hoje? Êxodo capítulo 5. O faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Eles insistiram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, ao nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de juntar a palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na, onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinha palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os seus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Deus anuncia libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra
onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderoso atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isto aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jasmim, Uade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e a Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Sitre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas visões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade de falar? Êxodo capítulo 7. O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá.
Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó lhes pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga de sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo. E leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, mas a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Terminamos aqui a leitura de hoje. Amanhã continuaremos lendo o livro de Êxodo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.